O abastecimento de água potável no interior é uma das principais tarefas da Secretaria de Agricultura de Cachoeira do Sul. O trabalho da pasta é decisivo para diversas famílias, principalmente neste período de seca que assola todo o Rio Grande do Sul. O Bernardo Miller está conosco ao vivo para falar sobre esse assunto com o secretário Fernando Cantarelli. Bernardo, muito boa tarde. Quais são as novidades? Fala para a gente. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Seguindo nesse assunto relacionado à seca aqui no estado do Rio Grande do Sul, a situação em Cachoeira não é diferente. Cachoeira sofre há vários dias e podemos dizer até há meses com a situação da falta de chuvas aqui no estado. E uma das situações e talvez a grande prioridade da Secretaria de Agricultura nesse início de 2022 é garantir o abastecimento de água potável para diversas famílias aqui no interior de Cachoeira do Sul. São mais de 90 famílias beneficiadas, esse número cresce a cada dia. Estou ao lado do secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Fernando Cantarelli, para trazer uma atualização, né, secretário, sobre essa questão do abastecimento no interior. Hoje, como a secretaria consegue atender essas famílias diante de toda a situação que a gente vive aqui no município? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente estamos enfrentando uma estiagem que vai ser marco histórico para o município de Cachoeira, porque há muitos anos não tínhamos uma situação tão grave quanto a que estamos vivenciando nesses meses, né? A Secretaria da Agricultura tem hoje como prioridade o abastecimento de água para a população rural, né? Água para consumo humano, né? Para isso também, até para a gente tentar melhorar um pouco ou minimizar um pouco esta situação, conseguimos com o 3º Batalhão de Engenharia e Combate, até por intermédio num primeiro contato com o Coronel Lorenzoni, que trocou o comando e passou para o Tenente Coronel Leal agora, estão nos auxiliando com outro caminhão-pipa. Então estamos fazendo a distribuição de no mínimo 23 mil litros de água por dia. Isso no mínimo porque depende do trecho, né? Conseguimos às vezes fazer 2 viagens, né? Ou uma viagem com os 2 caminhões. Certo? E tem aumentado muito o número de famílias que nós e pessoas que estão sem água no interior. Hoje mesmo na secretaria, ontem nós tínhamos 96, hoje já passamos de 102 famílias que estão solicitando água, né, nesse momento, e estamos atendendo aproximadamente 600 pessoas, né, nesse grupo familiar. Então, é uma prioridade. Também com outras situações, né, que estamos fazendo é proteção de fontes no Cerro dos Peixotos, né, que ainda existe algumas fontes, estão melhorando. A nossa equipe da Secretaria da Agricultura também está fazendo esta atividade para que a gente consiga minimizar um pouco essa situação para a população do interior. Secretário, isso gera um custo. A gente sabe que a Secretaria ela precisa embolsar para conseguir garantir esses recursos. Qual o limite da Secretaria na questão do atendimento a essas pessoas e também do atendimento dos animais, né, que precisam também manter o seu abastecimento contínuo diante de toda a situação? Sem dúvida, não podemos deixar de atender de maneira nenhuma. Nosso limite é limite de atendimento humano e de equipamentos, né? O limite financeiro, o governo Zé Otávio Germano nós vamos estabelecer um limite até onde nós vamos, porque é impossível, né, nós deixar as famílias do interior sem água para consumo humano. Né, como eu disse, é a nossa prioridade, não estamos medindo esforços e recursos para atender essa população nesse momento muito, né, drástico, que tem famílias que às vezes não têm água para beber ou para fazer o seu alimento. O nosso limite vai ser, como eu disse, limite humano e limite de máquinas que nós temos para atender. Contrapartida a isso, também já estamos acionando o governo do estado, né, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Obras e Habitação, para que nos auxilie com a perfuração de poços artesianos, né? Claro que isso não é uma questão imediata, mas que também estamos atendendo a situação hoje, a crítica que ela está hoje, e também já programando para que isso não se repita, né? Essa falta de água para as famílias do interior nos próximos anos ou próximos meses. Tivemos um abastecimento de mais de 2 milhões e 100 mil litros de água no ano de 2021. Já estamos aí para 200 mil litros de água nesses primeiros dias já de janeiro, né?
e temos um custo financeiro para a prefeitura e graças ao apoio do Exército nós vamos conseguir atender, né, a população da melhor forma possível. Secretário, uma situação relacionada à questão de emergência que foi assinada de fato aqui pelo prefeito José Otávio Germano nesta terça-feira, agora o repasse até o governo do estado, governo federal e a partir daí vem os recursos, o aporte para auxiliar nessa questão tão grave que vive o município. Exatamente, fizemos já na terça-feira passada uma reunião com um grupo que nós criamos um comitê, né, para discutir a questão da safra 21-22. E com esses dados o grupo, né, sinalizou que a gente deveria solicitar ao prefeito a decretação de situação de emergência. Nessa reunião também participou a Defesa Civil, que através dos laudos que Secretaria da Agricultura, Secretaria da Inclusão Social, Emater, IRGA, né, elaboraram, né, fez um dossiê e esse material e essa solicitação de decreto de situação de emergência foi assinada ontem pelo nosso prefeito José Otávio Germano, já está em poder do governo do estado. O governo do estado então faz uma avaliação dessas informações e a partir daí homologa. A partir da homologação do decreto pelo governo do estado passa para a esfera federal e a Defesa Civil Nacional também analisa e homologa, né, esse decreto. E aí nós vamos estar amparados, né, pelas mais diversas formas de minimizar a situação, né, dessa estiagem, desde para o produtor, né, que tem a sua lavoura, vamos dizer assim, né, o produtor tanto da agricultura familiar quanto o produtor de uma escala mais empresarial, desde de parcelamento, né, o alongamento de recursos que buscou as instituições financeiras, como, por exemplo, essas famílias que a gente tem comentado que está abastecendo, como fornecimento de caixa d'água, auxílio para perfuração de poços artesianos, construção de micros açudes, né? Então, tem N situações em que tudo sinaliza que nós vamos ter um recurso para investir para essas famílias que têm situações que ficam mais de vulnerabilidade quando tem uma estiagem como essa. Brevemente, é um trabalho de prevenção, né? Isso que é o grande objetivo desses recursos para evitar situações semelhantes. Exato, isso é o que nós temos também projetado dentro da Secretaria da Agricultura e o que nós temos que fazer é justamente isso. Não adianta a gente gastar todas as nossas forças e energias em situações críticas como essa e, como se diz, daqui a pouco, em março, abril, normaliza a chuva, a gente esquece de estiagem, né, e acha que nunca mais vai acontecer. Nossos projetos continuam para que nos próximos anos, não vou dizer que não vá vir uma estiagem que às vezes afeta e às vezes é severa, tão severa quanto essa, mas que nós tenhamos outros mecanismos, como os equipamentos de irrigação, uma reserva melhor de água, poço artesiano comunitário para as famílias ter água potável à vontade, né, nas suas residências, né. Então, trabalhar numa questão preventiva, né, que para a gente possa enfrentar isso nos próximos anos, né, com menos rigor. Tá certo. Obrigado então ao secretário Fernando Cantarelli. Lena, a palavra do secretário falando sobre esse grande assunto no início do ano de 2022, a seca que atinge Cachoeira do Sul e todo o estado. O secretário trazendo atualizações sobre o abastecimento no interior do município. Eu volto com você. Ok, obrigada, Bernardo, pela participação. Importantes informações aí.